Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou fazer algumas reflexões sobre o psiquismo das plantas. O psiquismo sempre foi uma incógnita imensa. Você vai ver os gregos lá atrás discutindo isto, a época áurea da Grécia, aqueles grandes filósofos, não só os pré-socráticos, na época do Sócrates e depois, eles todos normalmente querendo saber o que é a mente, o que é o psiquismo, o que é o pensamento, ele discutindo se tem alma, se não tem alma, como é isso. Inicialmente uma discussão filosófica pura, porque não podia fazer uma discussão científica, porque não tinha ainda material para essa discussão vir à tona. Mas você vai ver lá no Oriente também se discutindo isto. É só pegar a leitura lá dos Vedas, ver a leitura lá da Índia, da China antiga, discutindo isto. Discutindo esses temas. E você vai, o tempo todo, aqueles grandes filósofos do Oriente discutiram isso. O budismo, o taoísmo, o Lao Tse, tudo foi trazendo as discussões. Mas depois enveredou pelo caminho, o caminho religioso, procurando entender isto, a mente entender, tanto do caminho religioso como... Mas ele precisava trazer as experimentações científicas para que pudesse entender. Principalmente porque a mente era subjetiva ao se discutir o que é isso, por quê? E por que tem pessoas que ficam com a mente doentia, mente desequilibrada, mente equilibrada, e é uma variedade imensa. Aí vem a discussão. Aí, só mais recentemente, é que a psicologia começou a ser estudada. É muito recente. Se você olhar, é recente. Foi no ano de 1900 para cá que começou o estudo mesmo, experimental. Você vê a turma da psicanálise, apareceu lá no ano 1905, 10, ali. No 1905 até 1915, explodiram todas as linhas praticamente. A psicanálise, com Freud, estudando, querendo entender a mente, entender a alma, mas com a visão materialista, sem trazer a ideia de Deus e do espírito, é complicado. Apesar dele entender, porque ele era judeu, ele estudou essa parte. Mas você vai ver os outros, um número grande, Jung, Adler, Freud, foram muito estudando essa parte e deram um salto. O Freud trouxe a discussão do que ele chamou do inconsciente, que já existia essa discussão, o inconsciente era discutido, o Richer discutia isso, o Gustavo Guilherme discutia isto, mas o Freud trouxe para o mundo acadêmico a discussão do inconsciente. Isso foi bom. Porque ele diz assim, nós temos essa parte que nós sabemos, que temos consciência, que é o que a gente pode chamar de consciente, assim a grosso modo, e aquela parte que nós não temos consciência, mas sabemos que existe. Aquele inconsciente que está lá dentro. Porque você lembra de determinadas coisas, o que é que você fez na infância, você está lá gravado, isso tem tudo informação. Tem o que ele chama de inconsciente. Então o inconsciente é muito maior do que o consciente, porque o consciente nosso é pequeno pelas nossas limitações, e o inconsciente é um mundo imenso. Principalmente se você trouxer a discussão do espírito e trouxer a discussão que o inconsciente vem lhe acompanhando nessas jornadas, então significa que o inconsciente você já tem há milhares e milhares de anos te acompanhando. Quantas informações está aí.
Mas foi na mesma época que surgiu lá no ano 10, mais ou menos, surgiu a turma do belvorismo comportamental, estudando, principalmente nos Estados Unidos, onde deu mais, um número grande de grandes pesquisadores, a maioria uma visão materialista do entendimento do psiquismo. Quer estudar o psiquismo com uma visão materialista. E, ao mesmo tempo, no ano 15, mais ou menos, surge na Europa, principalmente na Alemanha, onde foi o grosso, a turma da psicologia gestáltica, estudando as formas, que também com a visão materialista. Só mais recentemente é que entrou um grupo estudando a psicologia transpessoal, que traz abertura para a discussão espiritual dentro da psicologia. Isso é mais recente, que já tem material e que talvez Jung, sem querer ou sem saber, ele foi o primeiro grande estudioso da psicologia transpessoal, porque ele trouxe colocações que abrem brechas para essas discussões. Ele trouxe a discussão dos arquétipos, do ânima, do self. Ele abre uma discussão imensa que traz coisas para as nossas discussões. Aí você vai ver esse psiquismo estudado. E o estudo da alma, para entender o psiquismo como alma, então essa é mais difícil. Mas o Allan Kardec traz essa discussão. Inclusive as revistas espíritas do Allan Kardec, feita há 160 anos atrás, era um laboratório para ele discutir a psicologia. Ele chama a revista de estudo psicológico. Ele chama a atenção, ele diz que o estudo da psicologia vai desaguar na compreensão do espiritismo. Ele tinha certeza disso, ele sabia, os espíritos disseram isso para ele. Aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós temos psiquismo, ninguém tem dúvida mais disso que o homem tem psiquismo. A discussão é se o psiquismo é feito da matéria ou se o psiquismo vem da alma. A discussão é isso. Como é que isso é formado, como é que evolui, que ninguém tem dúvida que o homem está evoluindo. Até as pessoas mais grosseiras sabem que está evoluindo. É só olhar, ver o progresso do homem. Mas a discussão é que tem. Mas a discussão se estende agora para a gente dizer, e os animais têm alma? Os animais têm psiquismo? Poderemos discutir, estudar o psiquismo dos animais? Podemos. Porque já existe até psicólogo dos animais. Existem regiões do mundo que têm psicologia dos animais. Eles estudam a psicologia. Mas a psicologia dos animais até é fácil da ciência compreender, porque ela admite que o animal tem um cérebro, que a psicologia, a base está ali, e está na formação bioquímica muito parecida, e ela vai até compreendendo e discutindo o psiquismo dos animais. E dá para discutir e existe discussão. Então o homem é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. O homem social é estudado, o homem social. O homem biológico é bem estudado. O homem psicológico já está mais ou menos estudado. E o homem espiritual praticamente não se discute quase. A não ser quando vem de discussão religiosa, filosófica, discussão científica, ainda é muito pouco. A grande maioria dos cientistas nem admite discutir esse assunto. E o animal? O animal fica mais difícil discutir a parte espiritual do animal, mas já existe trabalho sobre isso. Principalmente o doutor Bolzano deixou um bocado de trabalho sobre isso. Muita pesquisa de estudo de animais, de materialização de animais. E, recentemente, nós temos a professora Hernani, a professora Ivênia Santos Bastos, fazendo bastante trabalho sobre a psicologia dos animais, junto do trabalho que ela trabalha com o princípio inteligente espiritual dos animais. Agora, o que eu quero chamar a atenção é sobre o psiquismo das plantas. As leis da natureza é feita para tudo. Nós já discutimos, não é feita só isolada, as leis da natureza. Então existe o homem social, o animal social, a planta na visão social, isso dá para se discutir. O corpo do homem, o corpo do animal, o corpo da planta, dá para se discutir.
o psiquismo do homem, do animal e da planta. Já existe recentemente alguns botânicos começando a discutir, querendo discutir: a planta tem inteligência? Não tem? Lógico que é uma discussão grande. Mas se você admitir que tem princípio inteligente, ela tem inteligência do princípio inteligente. Ela não tem capacidade de fazer uma análise cultural, dentro da razão, da lógica cultural. Ela não tem condição de fazer isso. Mas tem princípio inteligente. E tem uma série de coisas que dá para demonstrar, uma série de experiências para mostrar. A planta tem memória, o homem tem, o animal tem, a planta também tem. E dá para a gente trazer uma série de exemplos, hoje já estudados, sobre a memória das plantas. As plantas têm capacidade de decisão? Inconscientemente tem. As plantas não têm a consciência que nós temos, porque ela não trabalha ainda com a razão, com a ideia da lógica racional de você separar o bem do mal. Não dá ainda para ela, não tem livre-arbítrio organizado, mas ela tem um inconsciente desde o início. Ela tem esse nível de inconsciente. Então a planta, o animal, o homem, os seres mais primitivos, ele, quando foi formado, ele tinha o seu princípio inteligente. Todos os seres viventes têm princípio inteligente que se uniu com o princípio material. Se uniu com o princípio material e vai dar origem aos seres. Nas plantas foi assim. O princípio inteligente juntou com o princípio material, ali, formando o corpo mental, para dar origem. O corpo mental vai formar o perispírito que vai formar o corpo etérico, que vai depois formar a planta. Mas também esse princípio inteligente está desenvolvendo, formando o seu psiquismo. Então a planta tem esse princípio inteligente. E esse princípio inteligente é que vai fazer toda a marcha evolutiva, é ele que vai fazer. Ele que vai fazer essa caminhada que está aqui. O princípio, o corpo mental, junto, que já vai formando aqui o seu inconsciente atual, o inconsciente passado, o inconsciente puro, que vai formar o perispírito, o corpo etérico e o corpo vegetal. Ele vai acontecer isso. Só que está acontecendo em nível inconsciente. Ele não tem consciência. Ele vai fazendo, ele vai adquirindo a experiência, o princípio inteligente vem, encarna, adquire a sua experiência, repete suas experiências e volta. Volta agora mais rico do que voltou. E depois ele volta quase que imediato, porque ele não tem condição de fazer análise profunda. Então existe reencarnação no homem, no animal e na planta. Nós não vamos entender a evolução do homem sem discutir reencarnação. E existe isto. Então o homem evolui, o animal evolui, a planta evolui, a bactéria evolui, tudo no universo evolui. Isso faz parte das leis divinas. Então, o homem nasce, o animal nasce, a planta nasce. O homem vive, o animal vive, a planta vive. O homem morre, a planta morre, o animal morre. É assim que tudo funciona. Vai funcionando desse caminho. Então, o homem se alimenta, o animal se alimenta, a planta se alimenta. O homem respira, o animal respira, a planta respira. O homem dorme, o animal dorme, a planta também dorme. O homem sonha, o animal sonha. Se sabe que sonha porque coloca o elétron, coisa recente, coloca o elétron e você vai vendo as zonas REM do homem e do animal. O que animal está sonhando, ninguém sabe. O gatinho deve estar sonhando com uma sardinha, sei lá, um peixinho, está sonhando. Mas eu digo que a planta dorme e a planta sonha também. A planta sonha. Porque não tem como ser diferente, a lei é a mesma. O Dr. Bose estudou o sono das plantas. Isso lá atrás, a glória da ciência indiana, o Dr. C. Jagandi Sandri Bose, grande cientista, deixou um trabalho fenomenal sobre
sobre plantas. Ele era físico, matemático, e deixou um trabalho sobre plantas fantástico. Um bocado de experiência. Faz experiência com planta, para a planta, anestesiar a planta. Mesmo jeito, ele usou o cloroforme, que era a anestesia que tinha na época. O mesmo efeito que produziu no animal, no homem, produziu na planta. Ele chegou a dar bebida, gin e rum. Ele deu para as plantas e a planta apresentava os mesmos sintomas do animal e do homem embriagado. Ficava cambaleando, ele aprendeu. O Dr. Bohr estudou quando a planta vai morrer, desencarnar. Ela perde uma carga elétrica, energia, pelo corpo vital que desaparece, uma carga que ele disse que, se fosse de vez assim, matava até uma pessoa que estiver próximo. Ela perde uma quantidade grande de energia. Estudada, o Dr. Bohr faz estudo disso. Ele vai estudando cada detalhe, cada reação. Tem o estudo mais recente, eles estudando as emoções da planta, as sensações, e as plantas têm. Estudar sensações que têm influência nela, a influência do ódio, da raiva, da mágoa, tem influência sim, e muito. É bem estudado esse psiquismo das plantas, está começando a ser estudado, mas assim mesmo estão estudando com a visão materialista, como se isso fosse os elementos químicos que fornecessem material para isto. Mas fica na planta uma interrogação. Se a planta tem sensações, onde é que está a sensação de uma planta? Se a planta vê, onde é que estão os olhos da planta? Se a planta escuta, onde é que ela escuta? Se a planta tem gosto, onde é que estão as células gustativas da planta? Eles têm essa discussão. Porque, na realidade, você pega, por exemplo, uma planta, tem muitas experiências dessa, muitas. Eu até citei nessas obras aí algumas experiências, mas depois eu vou ainda trazer mais. As plantas, mostrando, por exemplo, vem um bichinho para a planta, antes de chegar nela, na macieira, por exemplo, ela forma uma substância para expulsar o bicho, aquela formiguinha. Mas se a formiga for resistente àquilo, ela forma outra substância diferente. E se porventura aquele bicho chegar e ela não conseguir vencer essas, ela forma substâncias voláteis que chama a atenção do predador daquele bicho vir buscar, vir pegar o bicho. Isso é um ato de muita inteligência, de uma percepção. E onde é que está situada a inteligência da planta? A percepção da planta? Como é que ela viu? Ela percebeu e viu? Ela viu que estava vindo? É que normalmente essas sensações, o centro é no perispírito, não é no corpo. O corpo só é frequência, depois com o aperfeiçoamento, vai passando para o corpo, com o evoluir, mas no perispírito é que ela vai. Como a planta ainda não tem os nossos sentidos organizados, como o animal tem, como o homem tem, ela ainda tem muita força do perispírito. Por isso que muitas informações do perispírito, eu vou falar no capítulo, talvez no próximo capítulo eu já fale, do modelo holográfico, que ela manda a mensagem lá do perispírito dela, ela manda a mensagem do perispírito, e a mensagem chega até o ser. Ela vem do perispírito, a mensagem. Os centros está lá, onde a planta sente as coisas, está no perispírito que está sentado. Nesse perispírito que vem com essa mensagem aqui, holograma, que ela formando imagem, ela joga para cá e vai formar uma imagem igual como se fosse pedra jogada d'água, formando campos ali, forma cristas ali uma com a outra e forma holograma criando imagem. O holograma é muito interessante, o estudo do holograma. Por exemplo, o jeito, ele pega o raio laser, ele joga, divide o raio laser. O raio laser tem experiência que é muito recente, que o doutor
Richard Geber, então, chama atenção, ele pega uma maçã e bota uma placa de filme embaixo, bota a maçã em cima e joga o raio laser, e o raio laser é dividido, parte cai direto em cima da maçã e a outra parte vai jogar debaixo do filme. E bate a fotografia. Depois ele, quando vê a fotografia não vê no comum. Quando joga o raio laser de novo em cima, infravermelho, você vai ver a maçã em todas as partes, toda a maçã, você vê a maçã tridimensionalmente, você vê a maçã do lado, do outro, tudo na fotografia. E o mais impressionante é que ele pega essa maçã, esse retrato da maçã, e corta em 50 pedacinhos. Cada pedacinho tem a maçã inteira. Cada pedacinho tem a maçã inteira. É igual a genética. Você tira uma gotinha de sangue, uma célula, naquela célula tem toda a informação de todas as células. Ou seja, numa célula você tem todas as células, a informação. É como se fosse a mesma coisa no holograma. Você, num pedacinho, você tem ela toda. Então, há o holograma feito aqui para passar a imagem. A imagem é feita nessa parte que vem do perispírito para cá. Por isso que ela percebe o holograma. Eu vou fazer, na próxima eu vou falar sobre holograma nas plantas, que é interessante para a nossa compreensão e traz também uma vertente para discutir isso. O holograma, o Jorge André chamava atenção que o estudo do holograma vai ajudar a compreender o perispírito. Como ele diz, você quando estudou o eletroencefalograma, você faz um estudo das ondas elétricas do cérebro, ou do eletrocardiograma do coração, mas o holograma você faz um estudo das ondas do perispírito. Ele diz, ele até chama atenção, se meu raciocínio estiver certo, o holograma futuramente é um dos caminhos que será explorado para o entendimento do perispírito, da compreensão do perispírito. Então o psiquismo ainda tem uma imensidão de assunto para discutir, mas o psiquismo das plantas, então, isso está tudo aberto. E esse psiquismo, imagine como o Jorge Andréa pega, aqui nesse desenho, ele pega o inconsciente puro, que ele chama a atenção aqui, o inconsciente puro, depois o inconsciente atual, o inconsciente passado e atual. E aí depois vem os corpos, o corpo mental, o perispírito, o corpo etérico e o corpo. Então você imagina, nesse inconsciente puro, está a parte divina de cada ser vivente. Então, todo ser vivente é como se fosse um pedacinho de Deus. Mas não é só o homem, o animal, a planta, o vírus, a bactéria, todos os seres viventes têm. Por isso que todos nós temos Deus dentro de nós, porque trazemos o inconsciente puro dentro de nós. E todos nós estamos mergulhados nesse princípio material que também vem de Deus. Então nós temos Deus dentro de nós e Deus fora de nós. Tem essa consciência. Só que no processo evolutivo, você imagine, a plantinha vai aperfeiçoando, o seu perispírito vai aperfeiçoando até quando chega no homem. Quando chega no homem, ele agora vai trazer as informações do inconsciente puro para seu consciente, para ele mudar a sua maneira de agir. Ele faz isso consciente. A planta faz lá fora isto de uma forma inconsciente. Ela não tem condição de refletir. Por isso que a planta, ela é como se ela apenas amasse. As pessoas estão abusando dela, ela continua produzindo flores, frutos, sombra, remédios, chás, cosméticos, móveis para as casas, carvão para os fogões nossos. Ela vai produzindo tudo, tudo. Ela está sempre só em nível de inconsciência, mas ela tem um inconsciente puro e age na pureza da sua inconsciência. O homem tem seu inconsciente puro e agora ele vai trazer
a consciência disto para trazer para a sua consciência. Os psicólogos no futuro, não muito longe, trará essa informação do inconsciente puro para a consciência das pessoas. E o estudo da planta, do corpo dela, anatomia, fisiologia, histologia, a biologia celular, a genética, está cada vez mais bem estudada. Ainda tem coisas a estudar, mas já estudaram bastante. Mas daqui a pouco eles vão ter que estudar o perispírito. O estudo do perispírito, na minha ótica, ninguém fez igual Samuel Hahnemann, que eu vou depois trazer uma série sobre o perispírito e Samuel Hahnemann. Agora, o inconsciente puro, ninguém trouxe para a Terra igual Jesus. Jesus, ele veio trazer o conhecimento de Deus para a sociedade. É o único, o mais próximo de você poder entender Deus, é escutar Jesus. Jesus, é como ele mesmo diz, eu vim ensinar o que o Pai quer que eu ensine. Você quer saber quem é o Pai? Veja quem sou eu. Você entendendo Jesus, você está refletindo sobre, pelo menos uma forma pálida, do que é Deus. Esse inconsciente puro de Jesus é o mesmo inconsciente puro, meu, seu, dos animais, das plantas, de todos os seres. Só que o inconsciente puro nosso, como Jesus diz, o que eu faço, qualquer um pode fazer muito mais. Olha as possibilidades nossas. Só que esse inconsciente puro, que tem também lá na planta, só que ela não tem consciência. Ela vai demorar muitos milênios para ela trazer isso para a sua consciência, como nós estamos trazendo agora para a nossa. Só que esse inconsciente puro, ninguém mostrou isso melhor do que Jesus. E o livro que você pode bem entender o consciente puro é o Evangelho de João. Por isso que eu fiz uma série que tem o Evangelho de João, o inconsciente puro e o Espiritismo. É uma série. Se você entrar aí, José Nilson Nunes Freire, no YouTube, o inconsciente puro e o Evangelho de João e o Espiritismo, você vai ver essa série. Que eu peguei todo o Evangelho de João e fui analisando. Então, o inconsciente puro nós já temos pronto. O inconsciente, o perispírito, já temos pronto. O material já tem aí. O inconsciente atual, a psicologia, principalmente o Jung, abre leque de grande entendimento para ela. Mas eu só queria chamar a atenção que as plantas também possuem psiquismo. Só que o psiquismo das plantas ainda está em nível inconsciente, mas já dá para estudar. Por isso que nós podemos estudar, entender, compreender uma série de coisas nas plantas, uma série de coisas. Até mesmo o medo que ela tem. Medo. Dá para ser estudado nas plantas. É um mundo imenso que está reservado para nós. Essa série, Princípio Inteligente das Plantas, é para as nossas reflexões. Então, as plantas também têm psiquismo, só que ela está desenvolvendo e vai culminar lá na frente, há milhões de anos, no espírito angelical. Porque, por isso que Allan Kardec diz, começa simples e ignorante, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. E grande parte desse trabalho que eu falo das plantas, eu busco material na doutrina dos espíritos, nos livros de Kardec. Ele dá material imenso para a discussão filosófica, moral, religiosa e a discussão científica. Ele abre espaço para os pesquisadores que virão com o correr do tempo. Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Fica com Deus, meu irmão.